Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos e irmãs, realmente eu quero fazer um convite e esclarecer muito nossa postura, como deve ser para um católico que vive sua religião, as questões do dia a dia, da questão cívica, seus deveres como cidadão e também aqui no Brasil com os acontecimentos. Bolsonaro chama ao 7 de setembro, ele convoca ou ele está apoiando uma manifestação do povo. Estou bom aclarar para que vocês entendam muito bem. Não deixe de curtir e compartilhar, se torne um apoiador de nosso canal e para que muitas pessoas chegue esta mensagem que é importante. Eu, como sacerdote de Deus Altíssimo, graças a Deus, não por mérito meu, eu quero chamar a atenção uma questão importante sobre esse tema. Que é o que diz a palavra de Deus a respeito de os governantes, rezar por os governantes, né? Mesmo que eles sejam de seu agrado ou não, mas você deve rezar. Assim ensinava São Paulo a seus discípulos e das igrejas que ele fundava. Também está em outras passagens do Antigo Testamento, que vou citar. Mas é importante que Bolsonaro, por exemplo, é o presidente legitimamente escolhido, ele se votou nele, ele teve muito voto, e realmente é o presidente do Brasil. Ele, nestes 2 anos em torno que está governando, soube tomar decisões importantes, mesmo desta situação atual, em que ele não mandou fechar nada, como ele mesmo diz. Ele não mandou fechar nenhum botequim, como ele fala nessa expressão dele, em todos os vídeos. É importante saber que os governadores, que tinham poder dado por o Superior Tribunal, eles foram que fecharam muitos comércios. Então você vê como um presidente tem uma coragem, um discernimento, uma inteligência, um entendimento sobre o que fazer. Não adiantava ficar em casa, mas tinha que trabalhar. As pessoas de risco, as pessoas que tinham problema de saúde, elas deveriam ficar em casa, resguardadas. Mas também, não exagerando, porque senão a pessoa fica em depressão. Então vemos como todos os jornais, toda a mídia, toda a informação fala em contra dele. E a mim me chamou muito a atenção, quando eu cheguei ao Brasil, uma questão importante. Todo jornal, toda a mídia falava sempre a mesma notícia. Ou de tarde, ou de noite, ou de manhã, em qualquer horário, era a mesma notícia. Parecia que toda a informação estava centralizada e se distribuía ao jornal, de todos os canais livres que você pode ver. Isso a mim realmente me chamou muita atenção. Enquanto em outros países, um jornal fala uma notícia, outro destaca outro, um fala, outro contesta, ou há não uma rivalidade, mas sim uma procura de cativar as pessoas, passando a notícia mais objetiva ou com opinião, etc. Aqui não, todas as notícias do mesmo jeito. E na política não era diferente, todos os políticos mais ou menos do mesmo jeito. Agora, quando surge um Bolsonaro, é diferente, totalmente diferente. Então, ali, toda a mídia fica em contra. Tem interesses financeiros, tem interesses políticos, de poder. Você já sabe o que acontece. Mas é bom você saber que se todos os meios de comunicação estão falando mal de Bolsonaro, de sua família e de tudo mais, tudo que podem achar e não acham nada, porque até aqui é uma pessoa honesta, é sincera, até demais, mas é importante saber que é um presidente que fala de Deus, que escuta
o padre que não tem preconceito com outras religiões e em questão política ele vai escutando a melhor solução. Por isso eu não quero me alongar, mas é importante que você, como cristão, tenha a obrigação de rezar pelas autoridades, seja de seu agrado ou não. Porque o poder, como disse Cristo a Pôncio Pilato, nenhum poder você tem sobre mim se não fosse dado do alto. E Jesus Cristo acatou a ordem nefasta de Pôncio Pilato de crucificar. Então, se Cristo passa por isso, mas ele também reza pelas autoridades, claro que sim. E se a autoridade está errada, mostra a ver como Cristo mostrou a Caifás, como mostrou ao Sinédrio tudo. Mas não queriam escutar. Mas Jesus Cristo fez no seu tempo o que devia fazer na questão política, cívica ou social. Então, vamos a colocar um olhar católico em estes acontecimentos. Censura que eu venho falando, tem. Já ninguém pode negar. Seja um religioso, se coloca na postagem. Por que meu Twitter não cresce tanto hoje? Por que não tem aquele alcance? Por que um vídeo que eu faço não tem aquele alcance que tem outros? Você pode fazer diferença e ajudar a este padre, compartilhando, ajudando, sim. Como sempre repito para vocês. Mas é hora de agir. E não é hora de ficar cruzado os braços. O católico tem que agir. E não a favor de um político que é de teu agrado, ou porque fala muito dos pobres, mas ele está de carrão, o tempo todo. Ele viaja de avião e você de ônibus. Ah, mas eu gosto desse político. A maioria dos políticos que vocês viram na história roubaram. Trouxe sujeira. Se essa sujeira manifestou, se mostrou, seja por um juiz ou por outro, ou por lo que for, se encontrou malas de dinheiro ou dinheiro na cueca. Então, vocês já sabem, mas é hora de agir. O que deve ser respeitado é toda a Constituição brasileira, o que deve ser respeitado é o artigo 5º da Constituição brasileira, ir, vir, liberdade de culto. Não esqueça, as igrejas estavam fechadas. E assim, como acontece na Argentina, já aconteceu, governadores em contra de Macri no momento, e travando o governo dele, e derrubaram ele. Ele, Macri, errou muito, mas também tive uma trava que foi a esquerda de lá e também os governadores. E aqui não está acontecendo uma coisa parecida, os governadores, muitos, alguns, em contra de Bolsonaro. Será que a história se repite? Veja as notícias. Se você não gosta da pessoa, mas você tem que conhecer, você tem que saber que ele fala. Portanto, escute diretamente da fala de Jair Bolsonaro, não de um médico, de um meio de comunicação que está comentando. E quer um comentário, escute os dois. Escute um comentário de uma programação, de um jornal, mas todo fala em contra de Bolsonaro. Mas só dois, vou falar dois, que é importante. Opinião no ar e o programa Pingo no Sim. Você vê o hashtag Opinião no Ar, hashtag Pingo no Cis. Veja esses dois que acabam com as narrativas, com o discurso, com as mentiras contra o governo e está mostrando o governo Bolsonaro errou nisto ou ele acertou nisto. E só. Então, não é passar pano, é falar a notícia como deve ser passada. Um jornalismo sincero, eu gosto mais desses dois, não porque falam bem de Bolsonaro, porque quando tem que criticar, se errou, se falou mais que o fígado, tem que falar. Mas, se ele tomou decisões boas no meio de uma crise, tem que falar. Não jogar toda a culpa, que muitos têm os governadores, mas tem toda a culpa de Jair Bolsonaro. Não bem, uma coisa que, como diz o brasileiro, não fica uma pulga na orelha de você.
Então escute, veja, escute o conselho que está dando este padre. Veja seus dois programas diferentes e tire sua conclusão. Não deixe com o coração, eu gosto mais de tal. Mas pode ser que esse político é corrupto. Mas o corrupto é bom de papo, é bom de fala, é carismático até, porque Deus dá às pessoas dons para o bem, agora se está usando para o mal. E lembre, para redondear, é importante, 7 de setembro é importante para todos participarem. Todos os católicos, todas as pessoas de boa fé, de bom coração, de boa vontade, como diz o Evangelho, têm que estar presentes o 7 de setembro. Não dá mais. Tem que convocar, é um dia pátrio, um dia nacional, é um feriado para vocês se reunir com a família e, nesse caso, uma manifestação que Jair Bolsonaro promove. Não, ele está apoiando, isso já estava sendo organizado há muito tempo. Quando chegou ao ouvido de Bolsonaro, ele apoiou, e ele está falando, sim, do 7 de setembro, e não ter medo, porque todos estão falando agora que vai ter uma bagunça. Ninguém vai lá a fazer bagunça, ninguém lá vai fazer estrago. As manifestações que foram a favor do governo, ou de Bolsonaro, ou por outros motivos, foi de famílias. Ninguém vai fazer uma violência com família, com crianças. É mais, os locais ficaram limpos. Todo o contrário, quando tem outras manifestações de vermelho ou de preto, que só é quebrar patrimônio público. Veja a história, veja as notícias, veja o que aconteceu. Uma manifestação popular com milhares e milhões de pessoas e nada quebrado. E outra, com um pingo de pessoas e todo quebrado. São todos os bancos, agências, comércios. Há duas grandes diferenças de uma e outra. Tire sua conclusão, mas eu faço o convite para que todos os brasileiros não podem ficar cruzados de braços, os católicos têm que estar, que sempre foi um protagonista na história. E hoje não tem que ser diferente. E lembre, Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 29. Veja, não vou dar o versículo, veja ali, procure ali. Jeremias, capítulo 29. Quando o povo de Israel, quando um rei traslada o povo de Israel para Babilônia, não estava no país dele. Não vou fazer nada, porque não é meu país, aqui tem muitos deuses, aqui em Babilônia, aqui no Israel. E Deus mandou o profeta dizer, rezem pelos governantes de sua região, faça o bem para a sua região, que fazendo bem para a sua região, faça um bem para si mesmo. Veja. E quando os apóstolos foram proibidos pelo Sinédrio, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, foram proibidos falar em nome de Jesus Cristo, eles saíram, ficaram contentes de haver sofrido essa convocação, esse vexame, como diz o texto, e continuaram ensinando, porque havia que obedecer a Deus e não aos homens. Igrejas fechadas, nunca mais, porque isso é parte de algumas ideologias ateas que perseguem a religião. E já falei, são 50 países, mais de 50 países, perseguindo cristãos. Então, 7 de setembro tem que estar presente. Não é uma manifestação, é para estar todos em famílias, é para falar que realmente toda a Constituição deve ser respeitada. E não é para fazer atos que sejam contrários à lei ou ordem. Não pode, não é isso que estou falando. É para se manifestar e mostrar que o povo manda em um país que se diz democrático. Então, é meu convite e rezo para todos, sejam abençoados, sejam realmente por Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, respeitando todas as religiões, mas Nossa Senhora está presente e mesmo você não amando Nossa Senhora, ela te ama. Então, rezemos a Nossa Senhora para que realmente
Ele a proteja, cubra com seu manto todas as pessoas de bom coração, de boa vontade, além de seus defeitos, mas que estão para fazer o bem do Brasil, e Brasil tem um papel importante em Latinoamérica, dado por Deus. Então, seja um brasileiro corajoso e vai e a manifeste e passe um bom feriado. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo vídeo, curta, compartilhem e que muitos cheguem a essa boa notícia. Amém.